Liu Huyan me encostou na parede, sua coxa alva e sedosa em meu ombro, sussurrando. Irmão, você é meu, para onde pensa que vai correr? Eu e Liu Huyan, minha irmã de infância, compartilhamos o mesmo teto por mais de 10 anos. Uma jaula sob uma máscara de gentileza, ela lavava minhas roupas e cozinhava para mim todos os dias, atenciosa além da perfeição. Um anjo aos olhos dos outros. Eu também me deixei levar por essa gentileza, pensando que era sorte. Até que propus me mudar. O sorriso em seu rosto não diminuiu, mas suas ações foram rápidas e imprevisíveis. Com um leve clique, ela trancou a porta, escondendo a chave em seu peito. Com uma obsessão quase imperceptível escondida em seus olhos, sorrindo e dizendo, irmão, minha casa é sua casa. Você não vai a lugar nenhum. Naquele momento, acordei completamente. Toda a gentileza não passava de uma fachada de aprisionamento. Eu nunca fui sua família, apenas um objeto de sua posse do qual eu não podia escapar, uma jaula sob uma máscara de gentileza. Huyan, vou me mudar na próxima semana. A mão que segurava os achis apertou-se silenciosamente, e minha voz soou mais fraca do que eu esperava. Enquanto eu dizia isso, Liu Huyan estava abaixando a cabeça para me servir sopa, e seu pulso branco como jade estancou ligeiramente. Uma fração de segundo imperceptível, tão rápida que parecia uma ilusão, a mão que segurava a colher de sopa permaneceu surpreendentemente firme. Sem sequer uma gota de sopa derramada. Você já encontrou um lugar? Ela levantou a cabeça lentamente. O rosto que reinava no topo das beldades universitárias, ostentando um sorriso raso e comedido, com longos cílios projetando sombras delicadas. Um par de olhos de flor de pêssego brilhava intensamente, parecendo transparentes, mas também como um poço profundo, escondendo algo que só eu não entendia. Sim, encontrei um apartamento compartilhado perto da empresa, o aluguel é razoável. Eu não ousava olhar em seus olhos, movendo apressadamente meu olhar para a tigela de sopa na mesa, meus dedos inconscientemente batendo na superfície. Tão envergonhado que podia ouvir meu próprio coração batendo. Eu morei nesta casa por 10 anos inteiros. 10 anos atrás. Meus pais desapareceram em um acidente de carro, e eu fui acolhido nesta casa pelo tio e tia Liu. Este lugar se tornou meu único refúgio. E Liu Huyan, essa garota apenas 3 meses mais velha que eu, que sempre grudava em mim desde pequena, chamando-me de irmão com uma voz doce, tornou-se minha irmã nominal. Não há laços de sangue entre nós. 10 anos de tempo me tornaram sensível e inseguro por viver na casa de outras pessoas, e eu tinha que ter cuidado até para respirar. Mas a transformaram em uma jovem graciosa, que se tornou a garota dos sonhos de inúmeros rapazes. Depois de me formar na faculdade e receber meu primeiro salário, a primeira coisa que fiz foi procurar um apartamento. Eu queria tanto escapar, estava farto dela no meio da noite. Apertando o travesseiro, abriu a porta, dizendo com uma voz fraca que tinha medo do escuro, então, agarrou-se a mim como um polvo. A respiração roçando a minha nuca, farto que cada peça de roupa minha tenha que ser lavada, estendida e guardada por ele. Até a posição de cada coisa não pode ser mudada, farto que ele use a minha escova de dentes e beba a água que eu deixo sem a menor cerimônia. E até mesmo que ele entre no banheiro sem se importar quando estou tomando banho, me entregue uma toalha, com um olhar como um scanner preciso, me examinando centímetro por centímetro, com uma possessividade inegável. Isso nunca foi afeto fraternal. É uma teia impenetrável vestida de gentileza. É um controle sufocante. Irmãozinho, você não adora a sopa de costela com lótus que eu faço? Por que não está tocando na sopa? Liu Huyan empurrou a tigela de sopa para mais perto de mim. A voz era doce e pegajosa, com um tom de mimo quase imperceptível, crescendo como uma trepadeira. Peguei a colher e tomei um gole mecanicamente. O aroma rico se espalhou na minha língua. Ainda é o sabor familiar, mas não consigo sentir nenhum calor, apenas um aperto no peito. A empresa fica a apenas 40 minutos de metrô daqui, onde um apartamento compartilhado seria tão confortável quanto a casa. Ele murmurava gentilmente. O tom de voz era suave como se estivesse mimando uma criança. E se o colega de quarto roncar? E se a higiene for ruim? E se você encontrar pessoas más? Irmãozinho, você é tão ingênuo, vai acabar sendo maltratado. A gentileza dele é como um sapo cozido em água morna. Sinto um frio por todo o corpo, com as pontas dos dedos geladas. De repente, coloquei a tigela de sopa na mesa com força, reuni toda a coragem da minha vida e levantei os olhos para ele. Com uma voz com um tremor quase imperceptível, Liu Huyan, eu já cresci. Eu preciso da minha própria vida, da minha própria vida.
O sorriso no rosto de Liu Huiyan foi desaparecendo aos poucos. A luz em seus olhos também diminuiu um pouco. Não está bom como estamos agora? Muito bom. Mas esta é a sua casa, não a minha, eu disse, rangendo os dentes. Deixando as coisas mais claras. Minha casa não é sua casa? Ele inclinou a cabeça, com um olhar de pura perplexidade, mas nas profundezas de seus olhos escondia uma obsessão que me fez gelar várias vezes mais. Respirei fundo. Suprimindo o pânico no meu coração, declarei categoricamente, Liu Huiyan, vou me mudar no próximo sábado. Dito e feito. Assim que as palavras foram ditas, toda a minha força se esvaiu, e eu me deixei cair na cadeira. O restaurante mergulhou em um silêncio sepulcral. Apenas o relógio de parede, tic-tac, tic-tac, seguia seu curso, cada som como uma batida no meu coração, um pânico sufocante. Depois de muito tempo, Liu Huiyan sorriu de repente. Aquele sorriso não continha nenhum traço de mágoa. Pelo contrário, carregava um toque de doçura bizarra. Ela se levantou, seus passos leves. Caminhou lentamente até atrás de mim, seus braços envolvendo meu pescoço suavemente. A respiração quente em meu ouvido, com o aroma único de gardênias que emanava dela, me fez gelar por inteiro. Irmão, você está gostando de alguma garota lá fora? Sua voz era suave como uma pena, arranhando meu tímpano, carregando um tom sinistro quase imperceptível. Fiquei tenso por completo, como se estivesse congelado. Irmãzinha está negando desesperadamente. Não, não tem nada disso. Não invente coisas. É mesmo? Ela riu suavemente no meu ouvido, sua voz cheia de certeza. Afinal, a lista de contatos do celular do meu irmão e os amigos do WeChat eu verifico todos os dias, além dos colegas da empresa. Você não tem a menor chance de conhecer outras garotas, não é? Uma camada de suor frio brotou instantaneamente em minhas costas, escorrendo pela espinha. Virei-me incrédulo, com a voz embargada. Você estava bisbilhotando meu celular. Eu só estou cuidando do meu irmão, sabe? Ela encostou a bochecha nas minhas costas, roçando-se levemente. Como uma gata dócil, mas com uma obsessão inquestionável. Tenho medo que você seja enganado por mulheres mais. Neste mundo, além de mim, ninguém vai ser sincero com você de verdade. Ninguém vai te proteger com todas as forças. Senti um arrepio que subiu da planta dos pés ao topo da cabeça. Gelei por completo. Levantei-me de repente, forcei a saída de seus braços e cambaleei 2 passos para trás. Com o rosto vermelho, a mágoa e a raiva acumuladas por anos explodiram de uma vez. Liu Huiyan, você passou dos limites. Isso não é cuidado. É controle. Ela olhou para minha fúria, sem nenhum pingo de pânico nos olhos. Pelo contrário, revelava uma satisfação doentia, um sorriso doce nos lábios. Ela se aproximou de mim passo a passo. Sua voz era suave, mas com um toque penetrante. Irmão, você finalmente se atreveu a perder a paciência comigo. Você fica tão linda quando está irritada, Liu Huiyan. Você é simplesmente irracional. Eu estou completamente em colapso. A tatuagem está incontrolável, ativando. Viro-me, querendo desesperadamente fugir deste espaço sufocante. Tropeço até a porta, agarro a maçaneta e giro com força. Nem se mexe. Tento puxar com toda a força novamente, mas a porta parece soldada. Nenhum sinal de que vai abrir. Viro a cabeça rigidamente, olhando para o centro da sala de estar, incrédulo. Liu Huiyan está parada ali, girando despreocupadamente uma chave de bronze entre os dedos. A luz brilhante ilumina seu rosto. O sorriso é ofuscante e radiante, mas mais assustador que um demônio. Clique. Um som nítido. Ela, na minha frente, gira lentamente o trinco da porta da frente. O gesto é elegante, mas com uma determinação inquestionável. Em seguida, ela levanta os olhos e me fixa. Abrindo a boca, cada palavra proferida com firmeza, a voz suave, mas cada sílaba gelada. Irmãozinho. Eu já disse, minha casa é a sua casa. Então, você não vai a lugar nenhum. Observo aquele sorriso inofensivo e superficial. Uma sensação de desespero absurda e avassaladora me invade por completo, quase me derrubando. Liu Huiyan. Abra a porta. Minha voz treme, dilacerada pelo choque e pela fúria. Cada palavra parece ser arrancada da minha garganta. Irmãozinho, lá fora não é seguro. Ela balança a chave na mão. Seu olhar está cheio de uma ternura de que estou fazendo isso pelo seu bem. Em seguida, na minha frente, ela lentamente enfia a chave de bronze no profundo decote do seu vestido. Os dedos pressionam suavemente, como se estivesse escondendo um tesouro particular. Fique em casa.
Eu vou cuidar bem de você. Isso é sequestro, é ilegal. Eu quase grito. A raiva e o medo no meu peito estão prestes a me engolir. Ilegal? Ela ri como se tivesse ouvido a piada mais engraçada do mundo. A risada está cheia de zombaria e certeza. Irmãozinho, você se esqueceu do que o tio Liu faz? Ele é o melhor advogado do país. A lei é apenas uma ferramenta para proteger pessoas boas como nós. Fui atingido como um raio. Tremo por inteiro. É verdade. Como eu pude me esquecer? Liu Bochen, tio Liu. É a advogada estrela mais famosa da região, eloquente e persuasiva, capaz de transformar o preto em branco. E eu, um órfão sem pai nem mãe. Desamparado, mesmo que eu grite até perder a voz, quem acreditaria em mim? Um ingrato que foi adotado por 10 anos e agora morde a mão que o alimentou, caluniando a própria irmã. Só de pensar nos olhares de desprezo dos outros. Já me arrepio. O que você quer afinal? Encostei-me, impotente, na porta fria. Sentindo como se toda a força tivesse sido sugada dos meus ossos, a voz cheia de desespero e cansaço. Eu não quero nada. Liu Huyan, descalça, leve como um gato. Aproximou-se de mim passo a passo, ergueu-se na ponta dos pés, as pontas dos dedos geladas, acariciando suavemente meu rosto. A sensação era como a língua de uma cobra, me dando arrepios por todo o corpo. Eu só quero estar para sempre com o irmão, como quando éramos crianças. Seu olhar era tão terno que podia pingar água, mas só me causava calafrios, o coração como se estivesse sendo apertado por uma mão gelada, até respirar se tornava difícil. Nós não podemos. Falei com dificuldade, a voz carregando um leve pânico imperceptível. Por que não podemos? Ela inclinou a cabeça. Com uma expressão inocente e perplexa, o tom de voz ainda carregando um traço de mágoa. Nós não temos laços de sangue. Irmão, você também gosta de mim, não é? Só tem medo de admitir. Não, eu quase rebati no mesmo instante. Assim que as palavras saíram, vi o sorriso em seu rosto congelar aos poucos. Naqueles belos olhos de flor de pêssego. A ternura se retirou completamente, substituída por uma obsessão e frieza profundas e insondáveis. Como gelo em um lago profundo, capaz de congelar os ossos. Não! Ela repetiu em voz baixa, a voz carregando uma opressão que não admitia dúvidas. Irmão, repita. Olhei para aqueles olhos, o coração contraindo-se violentamente. As palavras que estavam na ponta da língua não conseguiam sair de jeito nenhum. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu no ensino médio. Uma garota se mudou para a casa ao lado e me entregou uma carta de amor. No dia seguinte, o armário daquela garota foi enchido com ratos mortos. Ela desmoronou na hora de tanto pavor. Chorando e gritando, todos pensaram que era uma brincadeira, só eu sabia. Foi Liu Huyan quem fez isso, porque naquela noite, na lixeira do quarto dela, eu vi um par de luvas brancas manchadas de sangue. O celular, para mim. Ela estendeu a mão para mim. O tom era calmo, mas com uma ordem irresistível. Inconscientemente, eu recuei. As pontas dos dedos estavam geladas, o olhar dela se tornou frio, a obsessão em seus olhos surgiu. Irmão, não me faça repetir. Eu cerrei os punhos em humilhação. Lentamente, tirei o celular do bolso e entreguei a ela. Cada segundo parecia uma tortura. Ela pegou o celular e o desbloqueou habilmente com a minha impressão digital, um movimento tão fluido que dava calafrios. Ela já descobriu tudo sobre mim, eu não tenho segredos para ela. Na minha frente, ela abriu o WeChat, encontrando com precisão o contato da imobiliária de apartamentos compartilhados. Sem hesitar, bloqueou e excluiu. Em seguida, abriu o Alipay, encontrando o histórico do aluguel que eu tinha acabado de pagar. Iniciou um pedido de reembolso, com uma justificativa plausível, inquilino com doença súbita. Impossibilitado de cumprir o contrato, espero compreensão. Feito tudo isso, ela jogou o celular no sofá, levantou a cabeça e me deu um sorriso doce, com um olhar cheio de satisfação. Pronto, agora o irmão não tem para onde ir, só pode ficar ao meu lado. Eu olhei para ela, sentindo um frio percorrer meu corpo, como se estivesse caindo em um poço de gelo. Ela é como uma jogadora de xadrez extremamente inteligente, planejando cada passo para me encurralar. E eu sou apenas uma peça no tabuleiro dela, sem ter para onde ir. Só posso deixá-la me manipular. Eu escorreguei no chão, encostado na porta de segurança fria. O desespero me inundou como uma maré, até a respiração tinha gosto de desespero. Liu Huyan se agachou. Olhou para mim no mesmo nível,
estendeu a mão querendo enxugar o suor frio da minha testa. Eu virei a cabeça rapidamente para evitar. As pontas dos dedos ainda tremiam de raiva e medo, a mão dela ficou paralisada no ar, o sorriso em seu rosto desapareceu completamente. A frieza em seus olhos se espalhou gradualmente, como gelo envenenado. Irmão, você me odeia? A voz dela era suave, mas com um toque de sinistro imperceptível. Eu cerrei os dentes, olhando fixamente para o chão, sem dizer uma palavra. Tenho medo de que, se eu abrir a boca, a raiva me domine e a provoque a fazer algo ainda mais insano. Você está fugindo de mim? Ela soltou uma risada zombeteira, levantou-se e olhou para mim de cima. O olhar era como de quem observa um animal de estimação desobediente, frio e inquisitivo. Parece que, se eu não te der uma lição, você não vai se comportar. Ela se virou e entrou na cozinha, seus passos leves, mas cada um deles pisando na ponta do meu coração. Eu olhei para suas costas, meu coração instantaneamente subiu à garganta, sem saber o que ela ia fazer. Quando ela saiu novamente, tinha uma faca de frutas na mão, a lâmina prateada brilhando sob a luz. Refletindo um brilho frio e assustador, meus olhos doem. O que você vai fazer? Eu estava tremendo de medo, inconscientemente recuando, minhas costas pressionadas firmemente contra a porta. Eu não ousava nem me mover. Ela não me respondeu, impedindo-me de ir até a janela da sala. Essa era minha única esperança. É o terceiro andar. Pular pode me machucar, mas é melhor do que ficar preso aqui. Ela pareceu adivinhar meus pensamentos, e um sorriso cruel surgiu no canto de sua boca. Subindo lentamente no parapeito da janela, metade do corpo para fora, a brisa noturna soprava seus longos cabelos negros. Dançando loucamente no ar, a camisola fina estava colada em seu corpo pelo vento, delineando curvas de tirar o fôlego, como uma fada que a qualquer momento pode cair no abismo. Ela levantou a faca de frutas. Sem hesitação, ela a deslizou ferozmente em seu braço esquerdo. Molhou. Uma marca de sangue deslumbrante floresceu instantaneamente em seu braço branco como a neve. Sangue vermelho vivo jorrou impacientemente, escorrendo pelo braço, pingando no caro tapete persa, abrindo flores demoníacas. Eu fiquei completamente estupefato, meu cérebro em branco. Liu Huyan, você está louca! Mas ela parecia não sentir dor, apenas olhando fixamente para a ferida em seu braço. Seus olhos cheios de fascínio mórbido. Então ela levantou a cabeça e me deu um sorriso estranho. Irmão, veja, dói muito. Venha me abraçar rapidamente. Caso contrário, eu vou pular daqui. Ela disse, subindo lentamente no parapeito da janela, metade do corpo pendurado no ar. A brisa noturna soprava seus longos cabelos loucamente. Quero arrastá-la para longe e depois vou dizer a todos que foi você. Foi você quem me empurrou. Meu cérebro explodiu completamente, toda a razão foi engolida pelo medo. Liu Huyan na soleira da janela, metade do corpo suspenso no ar, a camisola fina delineando curvas delicadas. Mas meus olhos só viam aquele ferimento no braço dela, tão profundo que mostrava o osso, e a loucura em seu rosto. Um sorriso desesperado. Louca, você é uma louca. Rolei e corri para ela, desesperadamente puxando-a para longe da soleira da janela com todas as minhas forças. Seu corpo estava macio, com um toque de frieza, caindo pesadamente em meus braços. Eu podia sentir o sangue quente encharcando rapidamente minha camiseta, a sensação pegajosa me arrepiando por todo o corpo. Desça daí. Eu estava tremendo de raiva. Minha voz estava embargada pelo choro. Meus olhos inocentes olhavam para mim, como se ela não fosse a louca que estava prestes a morrer. Irmão, você está preocupado comigo? Eu olhei para o braço dela sangrando profusamente, meu coração em caos, raiva, medo, e um traço inexplicável de angústia, entrelaçados como um nó em meu coração. Vou te levar ao hospital. Cerrei os dentes, e apoiando-a, quis sair. Mas de repente lembrei que a porta estava trancada. Eu sou uma piada. Corri para o armário da TV. Desajeitadamente, encontrei o kit de primeiros socorros, peguei gaze, iodo e bandagens. E cambaleei de volta para o lado dela, minhas mãos tremendo depois. Ela estendeu obedientemente o braço esquerdo ferido, seus olhos cheios de submissão, olhando para aquela carne exposta. Minhas mãos estavam tremendo, eu não ousava tocar. Irmão, você não ousa? Ela perguntou suavemente, com um toque de desafio em sua voz. E também escondendo um traço de mágoa. Cale-se. Respirei fundo. Forcei-me a acalmar, usando um cotonete embebido em iodo, limpando cuidadosamente a ferida dela.
No momento em que o iodo tocou a ferida, ela soltou um chiado de dor. Seu corpo tremeu ligeiramente, mas ela mordeu os lábios com força, sem dizer uma palavra. Olhando para mim sem piscar, seus olhos focados e nus. Irmão, você fica tão bonita quando está séria, Liu Huyan. O que você quer que eu faça para me deixar em paz? Eu disse, de cabeça baixa, com a voz rouca e irreconhecível. Cheio de desespero. Deixar você em paz, ela repetiu murmurando. Em seguida, sorriu, um sorriso cheio de obsessão. Irmãozinho, eu te amo. Como eu poderia te deixar ir? Isso não é amor. Isso é ser doente. Doente. Ela inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse pensando no significado da palavra. Um momento depois, ela sorriu abertamente. Se amar alguém significa querer prendê-lo ao seu lado o tempo todo, e isso é ser doente. Então, tudo bem, eu sou doente. Ela admitiu isso tão abertamente, deixando todas as minhas palavras presas na garganta. De repente, percebi que com uma louca não se pode raciocinar. Enfaixei a última volta da atadura e fiz um nó apertado. Minha voz estava cansada. Pronto, irmãozinho. Ai! Ela imediatamente guardou toda a sua obsessão, levantando o braço embrulhado como um bolinho de arroz. Ela estava mimada comigo, com um tom de voz doce e pegajoso. Fechei meus olhos. Senti minhas têmporas latejando. Eu sabia que essa era a primeira regra que ela havia estabelecido para mim. Obedeça-a e ela será um anjo gentil. Desafie-a. E ela será um demônio sedento de sangue. E eu, para sobreviver, para não provocá-la a fazer coisas ainda mais loucas, só posso escolher o primeiro. Pronto. Pare de agir. Vá sentar no sofá. Meu tom de voz suavizou, com um traço de cansaço e resignação. Ela imediatamente sorriu radiante e foi sentar-se obedientemente no sofá. Como uma criança que recebeu um doce, seus olhos estavam cheios de alegria. Eu a observei. Meu coração estava gelado. Eu sabia que a partir desta noite, minha vida infernal começaria oficialmente. Nos dias seguintes, eu vivi uma verdadeira vida de prisioneiro. Liu Huyan realmente fez o que disse, cuidando de mim impecavelmente, com 3 refeições por dia. Ela inventava novas maneiras de fazer meus pratos favoritos, até mesmo me alimentava pessoalmente. Minhas roupas. Ela passava todos os dias e as colocava ordenadamente no armário. Ela até se lembrava de colocar pasta de dente na minha escova e ajustar a temperatura da água do banho. Ela era como uma esposa perfeita. A mais atenciosa, desde que se ignorasse aquela porta sempre trancada. E o olhar com que me vigiava, como se eu fosse um prisioneiro. Ela confiscou meu celular e desconectou o cabo de rede do computador. Esta casa se tornou uma gaiola dourada isolada do mundo. E eu sou o canário que ela aprisionou. Ela me abraçava, apoiando a cabeça nas minhas pernas, pedindo para eu ler para ela. Ela se aconchegava em meus braços e assistia comigo àqueles filmes antigos que ela já estava farta de ver. Na maior parte do tempo, ela se comportava normalmente. Gentil, atenciosa, obediente. Mas, no momento em que eu demonstrava qualquer impaciência ou desejo de partir, o olhar dela instantaneamente se tornava sombrio e perigoso. Uma vez, eu estava apenas olhando pela janela, pensando por um tempo um pouco mais longo, e ela silenciosamente se aproximou de mim, perguntando suavemente: Irmão, no que você está pensando? Nada. Você está pensando no mundo lá fora, não é? Aipo, cenoura. Ela sorriu, pegando um pedaço de melão amargo e entregando à minha boca. Irmão, abra a boca. Eu não vou comer. Abra a boca. A voz dela ficou fria. Eu teimosamente mantive a boca fechada. Ela de repente sorriu. Pegou aquele pedaço de melão amargo, colocou na boca e mastigou lentamente. Então, ela apertou meu queixo, forçando minha boca a abrir. Inclinou-se e me beijou, usando a língua para transferir aquele alimento cheio de seiva amarga para minha boca, pouco a pouco. Naquele momento, o que eu provei foi um sabor de desespero 1000 vezes mais amargo que o melão amargo. Resistir exige coragem, e minha coragem. Estou sendo consumido aos poucos por Liu Huyan, como um sapo sendo cozido em banho-maria. Ela é muito inteligente, conhece bem a tática do depois da bofetada, vem o afago. No dia seguinte em que fui forçado a engolir aquela melão amargo, ela agiu como se nada tivesse acontecido, até mais gentil do que o normal. Ela comprou meu jogo favorito, a mais recente edição limitada do console, conectou tudo para mim pessoalmente. Colocou o controle na minha mão e disse: Irmão, me desculpa. Ontem a culpa foi minha. Ela me abraçou por trás, apoiando o queixo no meu ombro.
Sua voz era suave. Eu só tenho muito medo de te perder. Não fique bravo comigo, tá? Eu segurei o controle gelado do jogo. Olhando para a tela com imagens deslumbrantes, meu coração estava em cinzas. Eu sei que isso é apenas outra forma dela demonstrar fraqueza. Ela está usando essas coisas materiais para preencher minha prisão mental. Me afogando nisso, me fazendo esquecer de resistir. Mas como eu poderia esquecer? O desejo de liberdade é como uma semente profundamente enterrada no meu coração, gritando incessantemente. Para romper o solo, comecei a fingir obediência. Ela me alimenta. Eu como. Ela me pede para assistir filmes com ela, eu assisto. Ela me abraça para dormir, eu não resisto mais. Minha docilidade a deixa muito satisfeita. A vigilância e a defesa nos olhos dela também diminuíram gradualmente. Esta é uma oportunidade, eu percebi isso agudamente. Estou esperando o momento em que ela relaxar completamente a guarda. Este dia finalmente chegou. Tio Liu e tia voltaram de uma viagem ao exterior. Naquela manhã, Liu Huyan recebeu um telefonema de sua mãe dizendo que o voo chegaria amanhã às 10 horas da manhã. Depois de desligar o telefone, vi um traço de nervosismo imperceptível em seu rosto. Eu sei que minha chance chegou. Ela absolutamente não ousaria deixar seus pais me verem preso em casa. Isso significa que amanhã ela definitivamente abrirá a porta, pelo menos criará a ilusão de liberdade. Naquela noite, ela parecia um pouco perturbada. Pela primeira vez, ela não pediu para dormir abraçada comigo, mas ficou sozinha do outro lado da cama, de costas para mim. Na escuridão, eu podia ouvir a sua respiração uniforme, mas eu sabia. Ela não estava dormindo. Eu também não. Meu coração batia forte no peito. Uma noite sem dormir. Na manhã seguinte, Liu Huya levantou-se cedo. Começou uma faxina frenética. Ela limpou todos os vestígios que pudessem provar o meu cativeiro. Ela colocou meu celular e computador de volta no meu quarto. Ela até se ofereceu para comprar aquela chave de bronze e colocou-a no armário da entrada, em um lugar bem visível. Enquanto fazia tudo isso, ela me observava discretamente com um canto do olho. Eu, por outro lado, agia como um jovem preguiçoso, recostado no sofá, bocejando descuidadamente. Eu sei, esta é uma guerra psicológica. Quem mostrar uma brecha primeiro, perde. Irmão, papai e mamãe estão quase chegando. Vou descer para comprar algumas frutas. Fique em casa e se comporte. Não saia por aí. Antes de sair, ela parou na porta e me lançou um sorriso doce. O tom era o mesmo de sempre. Ok. Eu balancei a cabeça e nem sequer olhei muito para ela. Ela me olhou profundamente. Finalmente, virou-se e abriu aquela porta que me condenou por inúmeros dias e noites. A porta não fechou imediatamente. Ela estava esperando que eu saísse correndo. Se eu me movesse, isso provaria que toda a minha obediência anterior era fingimento. O que me esperava seria um cativeiro ainda mais terrível. Eu reprimi o meu íntimo impulso de sair correndo pela porta, forçando-me a ficar completamente imóvel, sentado no sofá. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Cada segundo pareceu uma eternidade. Finalmente, um leve clique veio de fora da porta. A porta fechou-se. Saltei bruscamente do sofá como um leopardo à caça. Silenciosamente, corri até a porta. Não a abri imediatamente, mas colei o olho mágico. Olhei para fora. O corredor estava vazio, mas eu não acreditava. Eu a conheço. Ela é muito desconfiada. Ela deve estar escondida em algum canto que eu não consigo ver, como na curva da escada, observando esta porta. Vou competir com ela em paciência. O tempo passa, minuto após minuto. 5 minutos. 10 minutos. 15 minutos. Quando eu estava quase perdendo a paciência, finalmente vi a sombra dela pelo olho mágico. Ela saiu da curva da escada, com um leve traço de decepção no rosto. Ela olhou para a porta fechada, hesitou por um momento e finalmente se virou. E desceu as escadas. Eu venci. Estava encharcado de suor frio. Minhas pernas estavam fracas, quase não conseguia ficar em pé. Encostei-me à porta e respirei fundo. Esperei por 5 minutos inteiros, confirmando que ela realmente havia ido embora. Só então, com a mão esquerda trêmula, agarrei a maçaneta da porta. A chave estava no armário da entrada, ao alcance da mão. Eu nem precisava da chave, porque desta vez ela não me impediu. A liberdade estava diante dos meus olhos. Abri a porta e a luz do sol e o ar fresco entraram instantaneamente. Respirei avidamente,
sentindo-me como um condenado à morte, que antes da execução recebeu o perdão. Nem sequer consegui calçar os sapatos, saí correndo descalço. Desci as escadas correndo loucamente. Eu preciso fugir deste lugar. Fugir daquele demônio. Mas quando cheguei ao térreo e abri a porta do prédio, fiquei paralisado no lugar, do lado de fora da porta do prédio. Sob a luz do sol, a um muro de distância, Liu Huyan estava carregando um saco de maçãs frescas. Parada ali, ela não olhou para mim, mas olhou para cima, para a janela do terceiro andar da nossa casa, com um sorriso suave e carinhoso no rosto. Como se ela fosse apenas alguém esperando a pessoa amada aparecer lá embaixo. Uma garota comum pode sorrir aos meus olhos, mas é mais aterrorizante do que qualquer demônio. Ela está apostando que eu não me atrevo a ir embora de verdade. Porque ela sabe que um telefonema dela é suficiente para destruir tudo o que tenho. Meu trabalho, meu futuro, toda a minha vida. Ela segura todas as minhas fraquezas em sua mão. Meus pés estão pesados como chumbo, impossíveis de mover um centímetro. O sol está tão quente, brilhando sobre mim, mas não consigo sentir um pingo de calor, apenas um frio cortante. Lá embaixo, Liu Huyan parece ter sentido algo. Lentamente, vira a cabeça. Quando o olhar dela e o meu se encontram no ar, ela sorri. Naquele sorriso, não há raiva, não há surpresa. Há apenas uma espécie de eu sabia que seria assim, uma compreensão e triunfo. Ela é como uma caçadora experiente, admirando a presa que caiu na armadilha. Incapaz de lutar. Irmão, por que você está correndo? A voz dela é suave, flutuando no ar até meus ouvidos. Está descendo para me buscar. Ela carrega aquela sacola de maçãs, caminhando em minha direção passo a passo. Cada passo é como pisar no meu coração. O que posso fazer? Sair correndo? E então? Sem um tostão. Meu celular e RG ainda estão lá em cima. Mesmo que eu fuja, para onde posso ir? Chamar a polícia? E dizer à polícia que minha irmã, aos olhos dos outros, é estudiosa, gentil e bondosa? Que ela me mantém preso em casa. Quem acreditaria? Eles apenas pensariam que sou um ingrato que está reclamando de boca cheia. No final, eu ainda serei mandado de volta para esta jaula sob os olhares de todos. Naquele momento, o que me espera é Liu Huyan. Uma vingança ainda mais louca. Eu perdi completamente. Enquanto ele caminhava até mim, silenciosamente me virei e entrei novamente. Naquele prédio de apartamentos sombrio, atrás de mim, ouvi sua risada alegre. De volta àquela casa, tudo voltou ao normal. Não, pior do que antes. Aquela chave de latão foi colocada em um cordão vermelho e pendurada em seu pescoço. Tornou-se seu colar. E também se tornou meus grilhões, lembrando-me a todo momento quem é o dono aqui. Ele não mencionou minha fuga, como se fosse apenas um pequeno incidente inofensivo. Mas eu sabia que algo já estava diferente. O jeito que ele me olhava, a possessividade e o controle, se tornaram mais evidentes. Sem disfarçar, ele começou a piorar. Ele me fazia deitar em seu colo. E então, como se estivesse mimando um animal de estimação, penteava meu cabelo repetidamente. Ele me forçava a vestir as roupas que ele comprava. O estilo daquelas roupas era completamente de acordo com a imagem do namorado perfeito em sua mente. Inclusive, ele não me permitia fechar a porta do banheiro. Ele dizia, irmão, somos uma família. Entre uma família, não deveria haver segredos. Eu sinto que estou sendo transformado aos poucos. Minha personalidade, minha dignidade, minha vontade, estão sendo esmagadas impiedosamente por ele. E então, remontadas de acordo com suas preferências. Estou quase enlouquecendo. Naquela noite, eu sonhei de novo. No sonho, voltei para aquele dia chuvoso de 10 anos atrás. Eu tinha apenas 10 anos, vestindo um uniforme de hospital que não me servia. Sentado atordoado no banco do hospital, o policial me disse que papai e mamãe foram para um lugar muito distante e nunca mais voltariam. Eu não entendo. Só sinto muito frio. Muito frio. Justamente quando eu estava quase sendo engolido pela escuridão sem fim. Um par de mãozinhas quentes segurou a minha. Era Liu Huyan. Ele tinha apenas 10 anos, com 2 tranças e os olhos vermelhos como os de um coelho. Ele enfiou uma batata doce assada e quentinha na minha mão. Irmãozinho. Não tenha medo, ele disse, soluçando. De agora em diante, a minha casa é a sua casa, o meu pai e a minha mãe são o seu pai e a sua mãe. Eu vou proteger você. Naquela noite,
Aquela batata doce assada e quentinha é a única luz da minha memória. Depois, eu fui morar na casa dos Liu. O tio Liu e a tia foram muito bons comigo, tratando-me como um filho. E Liu Huyan, então, não me largava por nada. Ele me dava todo o seu dinheiro de mesada, colocava os melhores pedaços de comida no meu prato. Se alguém ousasse me intimidar, ele se transformava numa leoa protegendo o filhote, avançando para brigar com a pessoa. Naquela época, eu realmente achava que ele era a pessoa que mais gostava de mim no mundo. Mas quando foi que tudo começou a mudar? Parece que foi quando ele fez 13 anos. Naquele dia, a primeira vez que ele menstruou, ele se trancou no quarto, apavorado, e começou a chorar. Fui eu quem, do lado de fora da porta, o consolei desajeitadamente, dizendo que aquilo era um sinal de que as meninas estavam crescendo. Quando ele saiu, o jeito que ele olhava para mim tinha algo a mais que eu não conseguia entender. A partir daquele dia, ele começou a ficar estranho. Ele começou a colecionar secretamente coisas que eu usava, uma caneta, uma borracha, até mesmo fios de cabelo que caíam. Ele considerava todas as garotas que se aproximavam de mim como inimigas, usando todos os tipos de artimanhas para expulsá-las. Naquela época, eu era muito lento para perceber, e pensava que era apenas um instinto possessivo de uma garotinha. Eu achava que quando ela crescesse um pouco mais, tudo ficaria bem. Mas eu estava errado. Não era possessividade. Ela estava demarcando o território dela à sua maneira. E eu era o bem mais precioso do território dela, um bem particular que não podia ser cobiçado por ninguém. Acordando de um sonho, eu estava coberto de suor frio. Virei a cabeça para o lado. No escuro, Liu Huyan estava deitada de lado, de frente para mim. Ela não estava dormindo. Aqueles olhos brilhavam de forma impressionante na escuridão. Irmãozinho, você teve um pesadelo? Ela perguntou suavemente. Sonhou com o tio e a tia? Não tenha medo. Ela estende a mão e acaricia suavemente meu rosto, como se estivesse acalmando uma criança assustada. No futuro, você me terá. Eu estarei sempre. Sempre ao seu lado. A voz dela, na noite silenciosa, é como uma maldição gentil, me prendendo firmemente. No segundo dia da minha tentativa de fuga, tio Liu e tia voltaram. Liu Huyan é como uma atriz de teatro profissional. Na minha frente, ela rapidamente completou a maquiagem e a troca de rosto. Ela tirou aquele robe preto opressivo e vestiu um vestido branco creme. Seu cabelo comprido está obedientemente solto sobre os ombros. A atadura no braço foi habilmente escondida por um lenço de seda requintado. Seu rosto exibe um sorriso de alegria apropriado para receber os pais. A maldade e a obsessão em seus olhos estão bem escondidas. Ela voltou a ser aquela garota obediente perfeita aos olhos dos outros. Irmão, daqui a pouco, quando papai e mamãe perguntarem, diga que eu cortei a mão sem querer enquanto cortava frutas. Entendeu? Ela sussurra suavemente, com uma voz que só nós dois podemos ouvir, enquanto ajeita a gola da minha camisa. Seus dedos estão frios. O tom é gentil, mas carrega uma ordem inquestionável. Eu aceno com a cabeça sem expressão. O que mais eu posso dizer? Eu sou o peixe na tábua de cortar, e ela é quem segura a faca. Quando a campainha toca, meu coração ainda palpita descontroladamente. Papai, mamãe, vocês voltaram. Liu Huyan exclama, correndo para abrir a porta. Como um filhote de andorinha se lançando na floresta, Lin Huyan se joga nos braços da tia. Ai, minha querida filha. A mamãe estava morrendo de saudades. A tia a abraça, sorrindo de orelha a orelha. Tio Liu entra com a mala e me dá um sorriso gentil quando me vê. Xiaoyan, você está se sentindo em casa ultimamente? Huyan não te maltratou, certo? Eu esboço um sorriso mais feio que choro e balanço a cabeça. Não. Huyan tem cuidado muito bem de mim. Que bom, que bom. Uma peça hipócrita chamada reunião familiar da família recomeça oficialmente. Eu sou como um fantoche, controlado pelos fios invisíveis de Liu Huyan, cooperando com sua atuação. Ela disse que eu tenho estado muito cansado do trabalho ultimamente e um pouco taciturno, então eu abaixei a cabeça e fiquei em silêncio. Ela disse que eu costumo virar à noite para adiantar projetos, por isso a minha aparência não está boa. Eu dei um bocejo superficialmente. Na mesa de jantar, a tia me serviu um grande pedaço de costela agridoce, preocupada. Pequena Yan, mesmo que o trabalho seja corrido, você tem que cuidar do seu corpo. Veja você! Você emagreceu. Sim, o apetite do irmão não tem estado muito bom ultimamente. Liu Huyan respondeu imediatamente, enquanto se escondia com a mesa. Me beliscou levemente na coxa,
com um aviso nos olhos. A dor me fez estremecer. Eu forcei um sorriso e disse, não, a comida feita pela tia é deliciosa demais. Eu só estou um pouco cansado. Huyan, você também. Você tem que se preocupar mais com seu irmão. Tio Liu disse, olhando para sua filha. Seus olhos estavam cheios de carinho. A personalidade de Xiaoyan é introvertida e ela gosta de guardar tudo para si. Você, como irmã, tem que aconselhá-la mais. Entendido, pai. Liu Huyan assentiu obedientemente e então, na frente de seus pais, me serviu uma tigela de sopa, dizendo suavemente, irmão, beba a sopa. Eu preparei especialmente para você. Eu olhei para a tigela de sopa à minha frente. Só senti meu estômago revirar. Essa cena é muito irônica. Aos olhos dos dois mais velhos. Esta é uma cena tão harmoniosa e alegre entre irmão e irmã. Mas só eu sei. Que tipo de escuridão sufocante está por trás dessa fachada calorosa? Esta refeição. Eu comi sem sentir o gosto e me senti como se estivesse sentado em alfinetes e agulhas. Finalmente consegui esperar até o fim. Eu usei a desculpa de estar cansado e querer voltar para o quarto para descansar. Vá, vá. Durma bem. A tia acenou com a mão. Eu saí do restaurante em uma situação lamentável. No momento em que fechei a porta do quarto, toda a minha farsa desabou instantaneamente. Eu me encostei na porta, impotente. Respirando fundo. Apenas atuar por 2 horas é mais cansativo do que carregar cargas no cais por 3 dias. Eu não sei quando esse tipo de vida vai acabar. Justamente quando eu estava caindo em desespero. A porta foi batida levemente. Tum-tum. Levei um susto. Pensei que fosse Liu Huyan. Pequeno Yan, sou eu. Tio Liu, posso entrar? É a voz do tio Liu. Hesitei por um momento e fui abrir a porta. Tio Liu entrou. Fechou a porta atrás de si. Ele não acendeu a luz, apenas usou o luar que entrava pela janela. Olhando para mim. Seu olhar não era tão gentil como na mesa de jantar. Em vez disso, continha um exame e uma complexidade que eu nunca tinha visto antes. Pequeno Yan. Ele ficou em silêncio por um longo tempo antes de falar lentamente. Entre você e Liu Yan, está acontecendo alguma coisa? Meu coração subiu repentinamente à garganta. Ele percebeu. A esperança gigantesca inundou minha mente instantaneamente. A esperança é como um raio de luz na escuridão. Suficiente para fazer uma pessoa à beira da morte explodir com um instinto de sobrevivência. Meus lábios tremiam. O medo reprimido por inúmeros dias, neste momento, quase rompeu minha garganta. Tio Liu, eu estava prestes a falar, mas o tio Liu levantou a mão, interrompendo-me. Não tenha pressa em falar. Ele caminhou até minha mesa. Puxou uma cadeira e sentou-se. Seu movimento era calmo e composto. Pequeno Yan, você está em nossa casa há 10 anos, certo? Sim, sim. Nestes 10 anos, sua tia e eu sempre o consideramos como nosso próprio filho. Sua voz era muito calma, sem nenhuma emoção perceptível. Nós lhe fornecemos a melhor vida, a melhor educação. Esperamos que você tenha sucesso no futuro. Eu balancei a cabeça. Meus olhos estavam lacrimejando um pouco. Se não fosse Liu Yan, eles realmente teriam sido muito gentis comigo. A criança Huyan. O tio Liu mudou de assunto, mencionando o ponto crucial. Ela sempre foi apegada a você desde pequena. Todos nós vimos isso. Sempre achamos que o bom relacionamento entre vocês irmãos e irmãs era uma coisa boa. Seu olhar tornou-se profundo, como um lago sem fundo. Mas o sentimento dele por você parece ter ultrapassado um pouco os limites de irmãos. Minha respiração parou instantaneamente. Ele sabia, afinal. Ele sabe de tudo, tio Liu. Eu estava tão agitado que não conseguia falar. Ele me trancou em casa. Não me deixa sair, não me deixa trabalhar. Ele enlouqueceu. Como se agarrasse à última tábua de salvação, despejei toda a verdade. No entanto, a reação do tio Liu foi completamente inesperada. Ele não ficou chocado, nem furioso, nem sequer um pouco surpreso. Ele apenas ouviu em silêncio, com uma expressão no rosto, terrivelmente calma. Quando terminei de falar, ele suspirou, como se já tivesse previsto tudo. Xiaoyan, deixe-me te contar uma história. Ele disse de repente algo totalmente aleatório. Eu olhei para ele perplexo. Quando Huyan tinha 5 anos, comprei para ela uma boneca de gato muito bonita. Ela gostava tanto que dormia abraçada com ela todos os dias, levando-a para todo lado. Um dia, o gato aproveitou-se de um momento de distração dela. Apenas estava faminto. O tio Liu olhou para mim com um sorriso estranho nos lábios. Sabe,
O que ela fez depois de encontrar o gato? Meu coração começou a afundar lentamente. Ela fez o quê? Ela pegou uma tesoura. O tom do tio Liu permanecia calmo, mas me fez sentir como se estivesse caindo em um poço de gelo. E suavemente quebrou as 4 patas do gato. Ela disse, assim, ele nunca mais poderá fugir. Meus olhos se arregalaram, e um arrepio percorreu minha espinha até o topo da cabeça. Todo o sangue em meu corpo parecia ter sido congelado. A partir daquele dia, eu soube que minha filha tem um demônio dentro de si. A voz do tio Liu revelava um profundo cansaço e impotência. Um ser obcecado e louco. Uma possessiva doentia e demoníaca. Nós a levamos a psicólogos, os melhores médicos. Mas não adiantou. O médico disse que é da natureza dela. Está enraizado na alma dela. A menos que Liu Huyan perca algo que a assuste ainda mais, nada vai mudar. Ela se levantou, caminhou até mim e deu um tapinha no meu ombro. Aquela mão estava quente, mas senti como se estivesse sendo enrolado por uma cobra venenosa. Xiaoyan, o tio sabe que você está sofrendo, mas... Você viu, ela fez até coisas como se machucar para te manter aqui. Se você realmente a pressionar, não consigo imaginar o que ela faria. Eu só tenho uma filha, não posso deixar que nada aconteça com ela. As palavras dela eram como facas envenenadas, destruindo a pequena esperança que acabava de surgir em meu coração. Finalmente entendi, ela não veio me salvar. Ela veio me alertar. Ela sabe que a filha é um demônio, ela apenas escolheu tolerar e nutrir esse demônio. Para manter a paz superficial desta família, ela escolheu me sacrificar. Sou eu o preço que pode ser descartado à vontade. Então, o tio espera que você possa entendê-la. A voz dela era baixa, como um sussurro demoníaco. Ela só te ama demais, tem muito medo de te perder. Ou aprenda a amá-la. Para fazê-la feliz, ou todos nós cairemos no inferno juntos. Xiaoyan, você é um garoto inteligente, sabe o que escolher. Dito isso, ela se virou e saiu do meu quarto, fechando a porta suavemente. O mundo à minha frente ficou completamente preto e branco. Afinal, não sou o único prisioneiro nesta casa. O tio Liu e a tia também são prisioneiros sequestrados pela obsessão de Liu Huyan. E eu sou o mais baixo, o mais humilde e o mais impotente nessa enorme jaula. O desespero é um vírus contagioso. Quando percebi que até o tio Liu tacitamente permitia tudo isso, a última faísca de resistência no meu coração se apagou completamente. Aceitei meu destino. Comecei a viver como um verdadeiro boneco, sem pensamentos, sem emoções, abandonando completamente a luta. Minha submissão deixou Liu Huyan muito satisfeita. A atmosfera em casa também atingiu uma harmonia estranha. O tio Liu e a tia pareciam aliviados. Começaram a ser excessivamente bons comigo, usando coisas materiais para compensar a pequena culpa em seus corações. Roupas de grife, os produtos eletrônicos mais recentes, até mesmo as chaves de um carro esportivo, sendo que eu nem carteira de motorista tinha. Era como se estivessem compensando um prisioneiro condenado à prisão perpétua. Mas essas coisas, para mim, eram como um monte de sucata. E qual era a diferença? Passei meio mês atordoado e confuso assim. Até que um telefonema, como uma pedra jogada em um lago de água parada, agitou as últimas ondulações. Naquela tarde, eu estava sendo pressionado por Liu Huyan no sofá, assistindo a uma telenovela das 8 sem graça. A cabeça dela estava apoiada na minha perna, e ela segurava uma pequena tesoura de prata, concentrada em aparar minhas unhas. Irmão, o formato das suas unhas é tão bonito. Ela disse suavemente, como se estivesse apreciando uma obra de arte. Eu olhava para a televisão sem expressão, sem dizer uma palavra. Foi nesse momento que o telefone fixo da sala de estar tocou abruptamente. Jinling, um toque nítido, quebrou o gargalo daquela água parada. Os movimentos de Liu Huyan pararam, e suas delicadas sobrancelhas franziram ligeiramente. Desde que fui aprisionado, ela cortou todos os meus contatos com o mundo exterior. O telefone fixo de casa tornou-se a única porta que poderia trazer surpresas. Ela largou a tesoura, levantou-se e foi até lá, apertando viva voz naturalmente. Alô? Olá, quem fala? Sua voz era doce e elegante. Uma voz masculina de meia idade, ligeiramente ansiosa, veio do fone. Alô? É a casa do Guyan? Sou o gerente de departamento da empresa dela. Meu sobrenome é Zhan. Meu coração deu um salto repentino. É o gerente Zhan. É o gerente Zhan. Olá, olá.
O tom de Liu Huyan permanece impecável. Meu irmão não está se sentindo muito bem ultimamente, está descansando. Precisa de alguma coisa? Ela já pensou em um discurso para mim, descansando. O tom do gerente Zhang parece um pouco surpreso. É muito grave? Ele já tirou mais de meio mês de licença médica e não consigo contatá-lo por telefone. O Xiaogu é a espinha dorsal do nosso departamento. Este passo dele fez com que muitos projetos parassem. Sim. O médico disse que ele precisa descansar e não pode ser incomodado, então o telefone está desligado. A mentira de Liu Huyan sai naturalmente. Ah, é assim? Mas o tom do gerente Zhang fica sério. A sede da empresa tem um projeto de destacamento muito importante em Singapura, com duração de 1 ano. Eu recomendei o pequeno Gu assim que possível para este projeto. O diretor também já aprovou. Esta é uma oportunidade única na vida para ele, promoção e aumento de salário. Também é um destaque em seu currículo. Ele realmente não pode atender o telefone? Precisamos que ele lide com os procedimentos de visto o mais rápido possível. Singapura, destacamento por 1 ano. Essas palavras são como um raio dourado em minha mente entorpecida. Um estrondo retumbante. 1 ano, longe daqui por 1 ano inteiro. Esta não é a excelente oportunidade que eu sempre sonhei para escapar deste inferno? Um desejo de sobrevivência sem precedentes. Irrompe instantaneamente de cada célula do meu corpo. De repente, do sofá, sentei-me ereto. Liu Huyan também pareceu perceber a seriedade da situação. Quando ela estava segurando o telefone, nós ainda estávamos. Eu vou atender. Não sei de onde tirei a força, corri para lá de repente. E peguei o telefone da mão dela. Pela primeira vez, o rosto de Liu Huyan mostrou uma expressão de espanto e pânico. Alô, gerente Zhang, sou eu. Gu Yan, minha voz estava rouca por causa da excitação. Pequeno Gu. A voz do gerente Zhang transmitia surpresa. Seu garoto, finalmente atendeu o telefone. Como você está? Está tudo bem com você? Estou bem. Estou bem, gerente, eu disse incoerentemente, com o canto do olho fixo em Liu Huyan. A expressão dele já estava sombria, quase a ponto de pingar água, e naqueles belos olhos de flor de pessegueiro. Uma tempestade estava se formando. Que bom que está tudo bem, o gerente Zhang disse aliviado. Aquele projeto em Singapura, eu vou. Claro que vou. Eu gritei sem hesitar, com medo de que ele desistisse no segundo seguinte. Ha 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 ha, seu garoto. Eu sabia que você não perderia essa oportunidade. O gerente Zhang começou a rir. Então amanhã, não. Depois de amanhã, descanse mais um dia. Depois de amanhã, compareça à empresa. Vamos fazer uma reunião e preparar os documentos. Você precisa solicitar passaporte e visto. Sim, sem problemas. Depois de amanhã, com certeza irei, eu concordei, como se estivesse agarrando uma tábua de salvação. Desliguei o telefone e um silêncio mortal tomou conta da sala de estar. Eu podia ouvir claramente as batidas do meu coração, como costelas. Irmão Liu Huyan disse lentamente, com uma voz fria como gelo. O que você acabou de concordar? Eu me virei, e pela primeira vez, não desviei o olhar. Encarei aqueles olhos lindos, mas incrivelmente loucos. Eu vou trabalhar. Eu vou para Singapura. Eu vou sair daqui, eu disse pausadamente. Reunindo todas as minhas forças para proferir minha declaração final, eu imaginei que seria recebido com um ataque histérico de Liu Huyan, com barulho de coisas quebrando, gritos agudos, ou até mesmo aquela faca de fruta gelada. No entanto, nada aconteceu. Ele apenas ficou me observando em silêncio, olhando por muito tempo, tanto tempo que eu até pensei que o tempo tivesse parado. Então, ele sorriu, um sorriso mais brilhante do que nunca, mais radiante e gentil do que em qualquer outro momento. Ah! Ele disse suavemente. Essa única palavra me fez sentir menos frio do que qualquer tempestade violenta. Irmão cresceu e vai desbravar um mundo maior. Como irmã, é claro que tenho que te apoiar. Ele caminhou até mim. E gentilmente, com as próprias mãos, arrumou a gola da minha camisa que havia sido desarrumada pela emoção. Seus movimentos eram suaves, seu olhar, carinhoso. Como se aquele demônio de olhar frio de antes fosse apenas uma ilusão minha. Mas ele mudou de tom, e seus dedos tocaram levemente meu peito. Singapura é tão longe. Não vou ver meu irmão por 1 ano. Vou sentir muito a sua falta. Se meu irmão estiver sozinho lá fora, e alguém o enganar, o maltratar, o que vai acontecer? Sua voz estava cheia de preocupação sincera. Eu sei, o show está começando.
Então, ele levantou a cabeça e me mostrou um sorriso inocente. A partir de depois de amanhã, vou levar meu irmão para o trabalho. E depois do trabalho vou buscar meu irmão de novo. Assim, teremos mais tempo para ficarmos juntos. Tudo bem? Minhas costas ficaram geladas em um instante. Isso não é uma negociação, é uma notificação. Ele mudou de estratégia. Ele sabe que a empresa, esse fator externo, é algo que ele não pode simplesmente cortar à força. Então, ele escolheu uma maneira mais rigorosa, mais sufocante, de me manter firmemente sob seu controle. A prisão física evoluiu para vigilância constante e em tempo integral. Tudo bem, eu espremi essa palavra por entre os dentes. Eu não tenho escolha. Esta é a única oportunidade que tenho de entrar em contato com o mundo exterior. Nos próximos 2 dias, Liu Huyan realmente pareceu ter se transformado em outra pessoa. Ele não me dirigiu mais aqueles gestos doentios de intimidade, mas se tornou uma irmã verdadeiramente atenciosa e perfeita. Ele me devolveu meu celular. Até me preparou café. Passou meu terno, deixando-o impecável, e engraxou meus sapatos até brilharem. Ele até me deu algum dinheiro extra, dizendo para eu não hesitar em gastar na empresa e não me privar de nada. Tudo parecia tão normal que me assustava. Eu era como um condenado à morte prestes a trilhar o caminho para o cadafalso. Desfrutando da última ceia. Depois de amanhã, liberdade recuperada. No primeiro dia, Liu Huyan dirigiu seu Audi Q7 vermelho e me levou pessoalmente até a entrada do escritório. Irmão, me ligue quando sair do trabalho, eu venho te buscar. Ela baixou o vidro do carro, acenou para mim com um sorriso doce. Os colegas que passavam por perto lançaram olhares de inveja para mim. Aos olhos deles, eu tinha uma irmã bonita, atenciosa e compreensiva, um verdadeiro vencedor na vida. Só eu sabia que havia sido transferido de uma gaiola pequena para uma ainda maior. Invisível. Entrei na empresa, cada passo parecia pisar em algodão. O escritório que tanto sentia falta, os colegas familiares, tudo me fazia sentir como se estivesse em outro mundo. O gerente me viu, me deu um abraço alegre, batendo nas minhas costas e dizendo: "Garoto esperto, se recuperou bem. Parece que a felicidade te faz bem." Eu só pude responder com um sorriso forçado. Passei o dia todo inquieto. Eu podia sentir um olhar invisível me seguindo o tempo todo. Eu sabia que era o olhar de Liu Huyan. Talvez ela estivesse na cafeteria da esquina. Ou talvez no prédio de escritórios em frente, como um fantasma, vigiando cada movimento meu. Eu não ousava fazer nenhum movimento incomum. Eu nem ousava trocar muitas palavras com Fang Yuan, meu melhor colega. Mas eu tinha que fazer alguma coisa. Dei a desculpa de ir ao banheiro. Me escondi em uma cabine e rapidamente enviei uma mensagem para Fang Yuan no celular: "Me ajude." Enviei apenas 2 palavras e apaguei rapidamente o histórico de bate-papo. Logo, Fang Yuan respondeu com uma única palavra: "Ok." Somos amigos há quase 10 anos, temos essa compreensão tácita. À tarde, durante a reunião do projeto, fingi estar com urgência e fui novamente ao banheiro. Debaixo do lavatório da casa de banho, encontrei uma pequena caixa colada com fita adesiva. Era Fang Yuan quem me tinha deixado. Lá dentro estava um novo telemóvel sem cartão SIM, que podia ser trocado por dinheiro. O meu coração disparou descontroladamente. Esta é a minha esperança de escapar. Quando saí do trabalho, liguei para Liu Huyan. Ela apareceu rapidamente de carro em frente ao edifício da empresa. No caminho para casa, ela perguntou-me, aparentemente sem se importar: "Irmão, o que fizeste hoje na empresa? Ficaste contente por veres um velho amigo?" Só tive reuniões e falei sobre assuntos relacionados com o projeto. Tentei ao máximo que o meu tom de voz soasse muito calmo. "É mesmo?" perguntou ela, olhando para mim pelo espelho retrovisor. Ela sorriu e disse: "Que bom." Ela não insistiu mais. Mas eu sei que ela não acredita. É como uma aposta diabólica. Ela aposta que eu não me atrevo a agir precipitadamente, e eu aposto que consigo enganá-la e ganhar essa pequena chance de sobrevivência. Quando cheguei a casa e jantei, quando me preparava para voltar para o meu quarto, Liu Huyan chamou-me: "Irmão, espera um pouco." Ela abriu uma caixa de presente do seu quarto. Lá dentro estava um novo relógio suíço caro e um novo passaporte. "Parece que o teu passaporte não se encontra. Pedi ao meu tio para te conseguir um novo com urgência", explicou ela, sorrindo. Olhei para aquele novo passaporte e senti um frio por todo o corpo. O meu passaporte antigo está na gaveta da minha secretária. Era impossível ela não o encontrar. Foi ela. Foi ela que o escondeu e me deu um novo desta forma.
Ela está a dizer-me que tudo sobre mim está sob o controle dela, incluindo a minha identidade. E eu nem preciso de pensar para saber que naquele relógio está instalado um localizador. Obrigado, aceitei o presente. Cada um de nós tinha as suas próprias intenções. Eu sei que a hora da batalha decisiva está a chegar. O voo para Singapura. Na manhã de sábado, naquele dia, ainda estava escuro. Liu Huyan já estava acordada. Ela se comportava como uma jovem esposa prestes a se despedir do marido. Em uma longa viagem, preparando tudo para mim. Ela encheu cada canto da minha mala e verificou minuciosamente todos os meus documentos. Até enfiou alguns dos meus chocolates favoritos no meu bolso. Tio Liu e tia também acordaram cedo, insistindo em ir juntos. Me levar ao aeroporto. A família Bi estava em perfeita harmonia. A tia não parava de me dizer para ter cuidado e comer regularmente. Tio Liu, por sua vez, deu um tapinha no meu ombro e disse: Xiao Yan, trabalhe duro lá. Não se preocupe com a casa. E Liu Huyan, ao contrário do habitual, estava quieta, apenas sentada silenciosamente ao meu lado, com uma das mãos segurando firmemente a minha. A palma da mão dela estava fria e coberta de pequenas gotas de suor. Eu sabia que ela também estava nervosa. O momento da verdade finalmente chegou. No saguão do aeroporto, pessoas iam e vinham, e anúncios de voos eram transmitidos constantemente. Misturado com o som das rodas das malas, tudo parecia tão real, mas também tão irreal. Fizemos o check-in e despachamos a bagagem. Aquela mala com o rastreador foi entregue por mim na esteira. Bem, entre agora, está quase na hora de embarcar. Tio Liu olhou para o relógio. Irmão, Liu Huyan puxou minha mão, com os olhos vermelhos. A relutância e o afeto em seus olhos eram perfeitamente representados. Lembre-se de me mandar mensagens todos os dias. E fazer chamadas de vídeo. Sim, claro, eu assenti. Também interpretei o papel de um bom irmão, relutante em deixar a família. Eu abracei a tia. Abracei o tio Liu e, por fim, chegou a vez de Liu Huyan. Abri meus braços e a abracei suavemente. Esta foi a primeira vez em muito tempo que a abracei espontaneamente. Eu podia sentir o corpo dela ficar rígido por um instante em meus braços, seguido por um tremor violento. Huyan, se cuide em casa. Eu sussurrei em seu ouvido, usando apenas nós dois. Podemos ouvir o som, então eu a soltei. Virei-me e caminhei até o ponto de segurança sem olhar para trás. Eu não olhei para trás, mas pude sentir. As 3 linhas de visão nas minhas costas estavam presas em mim como pregos. Passei pela segurança sem problemas, e ao entrar no saguão de embarque, minha figura desapareceu completamente. No momento em que saí do campo de visão deles, comecei a correr quase que instantaneamente. Eu não fui para o portão de embarque para Singapura, mas corri para o outro lado. Saguão de embarque doméstico. De acordo com o plano, Fang Yuan estaria me esperando lá. Ela reservou uma passagem para outra cidade ao mesmo tempo como disfarce. Enquanto corria, tirei o casaco chamativo que estava vestindo. Joguei-o na lata de lixo. Tirei o relógio com o localizador. Enfiei-o casualmente no bolso lateral da mochila de um estranho. Eu queria apagar todos os meus rastros. Quando cheguei ofegante à cafeteria onde havíamos combinado, Fang Yuan já estava esperando lá. Quando ela me viu, imediatamente me entregou uma mochila. Tudo estava lá dentro. Nova identidade, celular, dinheiro. A passagem é para Xining. Decola em 1 hora, ela disse muito rapidamente. De lá, você pode pegar um trem para qualquer lugar que quiser. Obrigado. Peguei a mochila e bati forte em seu ombro. Pare de bobagens, vá rápido. Eu me virei. Estava prestes a me juntar à multidão em outro portão de embarque, Guian. Uma voz aguda, cheia de pânico e loucura, de repente explodiu atrás de mim. Fiquei paralisado e lentamente me virei. Liu Huyan estava parada não muito longe. Ela não sabia que método havia usado. Ela também passou pela segurança e me encontrou aqui. Seu cabelo estava bagunçado. Não havia mais o disfarce perfeito no rosto, substituído por uma expressão de fúria e desespero. Ela parecia uma fera encurralada. Ela me encarava fixamente, enquanto as pessoas ao redor eram atraídas por seus gritos. Todos olhavam. Irmão, para onde você vai? Você não me quer mais? Ela gritava, correndo em minha direção. Fang Yuan, instintivamente, tentou impedi-la, mas eu o detive com a mão. Eu sabia que era o julgamento final que eu deveria enfrentar pessoalmente. Ela correu até mim. Agarrou meu braço com força, suas unhas cravando profundamente em minha carne. Você me enganou.
Você esteve me enganando o tempo todo, ela gritava histericamente, lágrimas caindo como contas de um colar arrebentado. Você disse que não me deixaria, você disse, Liu Huiyan. Eu a olhei, surpreendentemente, com uma calma profunda no meu interior. Me solte. Não vou soltar. Prefiro morrer a soltar. Ela balançava a cabeça freneticamente. Você vai para casa comigo. Vamos para casa. Contanto que você volte comigo, eu farei tudo o que você mandar. Eu te dou a chave. Eu nunca mais vou trancar a porta, tudo bem? Irmão, por favor, ela começou a implorar, abandonando todo o orgulho e disfarce. Humilhada até o pó, olhando para o seu rosto banhado em lágrimas, lamentável. Houve inúmeras vezes em que meu coração amoleceu, mas desta vez, não. Eu olhei em seus olhos e disse, palavra por palavra, claramente. Isso não é amor, isso é uma prisão. Você me aprisionou. E aprisionou a si mesma. Aprisionou o tio e a tia. Você transformou todos que te amam em seus prisioneiros. E eu não quero mais ficar preso. Minhas palavras, como a lâmina mais afiada, destruíram completamente sua última linha de defesa. A cor do sangue em seu rosto desapareceu instantaneamente. Ela me olhou fixamente, murmurando. Prisão, prisioneiro. Eu usei a força e me soltei de sua mão. Adeus, Huiyan. Olhei para ela uma última vez e então, resolutamente, me virei. Não, um grito de partir o coração veio de trás. Não olhei para trás, passo a passo, firmemente. Caminhei em direção ao portão de embarque que levava ao aeroporto.